Eu vou provar para vocês nesse vídeo aqui que carinha de anjo em cima de púlpito, cantando ou pregando, não se deve confiar. Tem um assunto que pediram para nós comentarmos aqui em 2021 de um cantor que estava sendo acusado por duas sobrinhas de 14 anos. Inclusive a notícia saiu nos sites e na época, porque eu estava passando por um problema aqui no canal, que não podia falar palavras, até hoje não posso, mas eu vou tentar falar aqui como eu tento nos demais vídeos. E eu evitei comentar o assunto, porém agora surgiu o assunto de novo, porque o camarada está foragido e algumas pessoas lá da página Restaurar, até quero mandar um abraço aí para a página Restaurar, da irmã Jusilene do Rio Grande do Sul, que fez uma postagem a respeito desse assunto ontem, e algumas pessoas vieram perguntar para mim se isso era verdade. Cara, tá escancarado. O problema é que a maioria, né, olha para esse tipo de homens de Deus que cantam ungidos com o coração mais para fã, sentimento de fã, do que um canal ou talvez até um urubu sendo usado por Deus. Que no meu ponto de vista, você jamais pode ir por aparência. E o tempo sempre vai mostrar as artimanhas de quem é quem. No caso desse cantor aqui, que é o cantor Júlio César, da dupla Júlio César e Marlene. Quem não ouviu, né? Júlio César e Marlene aí nos anos 80, 90, eu me criei ouvindo, minha mãe tinha coleção de disco dessa dupla aí, que passava aquela sensação espiritualizada, né? Fazendo vítimas e em cima de um púlpito, passando aquela imagem de um cantor ungido, cheio de Deus. Que a gente sabe que a maioria leva isso como profissão, encenação, são verdadeiros atores. Fiquei pasmo porque teve um comentário que me mandaram: Zion, a página Restaurar está, deixa eu ver aqui, está fazendo fake news. Dá uma averiguada nisso. Eu fui ver, era essa postagem aí que ele está foragido. E, sinceramente, cara, mesmo tendo provas, denúncias, eu sei disso porque eu faço vídeo de denúncias aqui e a maioria vem ainda xingar, me atacar aqui e defendendo o lobo, o trambiqueiro, o estelionatário da fé transvestido de pastor. Cego de guia, prevaricadores infames. Se você não é inscrito, se inscreve aí e agradeço a cada um de vocês. Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E bora pro vídeo. A questão é o seguinte, a notícia saiu em 2021, foi uma notícia na época que abalou o contexto, porém a família, os mais chegados, amigos, os pastores, a própria convenção do estado de São Paulo deu aquela acobertada de costume, porque eles têm uma relevância, têm um público, são famosos e não pode trazer escândalo para o contexto. Então vamos abafar. Vítima não queremos saber e o acusado é um homem de Deus, então vamos deixar quieto, continue fazendo a agenda. É mais ou menos assim que funciona. Sem contar que rola uma bufunfa por trás que vocês não têm noção. Olha só o que diz a notícia da época de 2021. Cantor da dupla gospel famosa é acusado de abusar sexualmente de duas sobrinhas. E eu achei mais interessante por causa da data do processo. Teve gente que disse: ah, mas foi em 2016. Por que estão falando agora? Estão falando agora porque ele está foragido. E eu já vou explicar para vocês. Mas eu acho o cúmulo do absurdo, o cérebro, né, daquele que é religioso, que já foge totalmente do contexto e não, porque foi em 2016, então agora ele tem o perdão. Não, maluco. Tem que pagar pelo que fez, sim. E nós estamos aqui justamente para fortalecer. Amém! De acordo com a ação penal em andamento entre o dia 14 e 21 de 2016, o pastor cantor gospel Júlio César Ribeiro, supostamente integrante da dupla Júlio César e Marlene, foi interrogado e qualificado do processo de violência doméstica pela prática do de vulnerável contra duas sobrinhas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiz uma pesquisa hoje a respeito disso.
tem mais vítimas por onde esse cara passou. Se você foi vítima desse cidadão, entre em contato lá que você vai direto na página das nossas histórias, que é a página que está correndo atrás, pressionando e trazendo à tona o assunto. Entre em contato nesse WhatsApp aí se você foi vítima ou sabe de alguém que foi vítima. Ajuda, porque acredito que cada um de nós fazendo a nossa parte, esses lobos que ganham dinheiro, que sobrevivem em nome da fé, vão ser desmascarados. E em 2021 foi colocado o caso, né, que inclusive até está aqui, o processo já foi sentenciado e a defesa do acusado já entrou em recurso de apelação, porém não foi concedida absolvição. Ainda cabe recurso e ele responderá em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, segundo informações prestadas pelo advogado das vítimas. Aí tem gente que olha essa notícia e acha que já foi resolvido. Não, ele está livre. Não, ele está foragido. Por quê? Porque depois dessa notícia aqui, o advogado dele deve ter entrado, né, pedindo recursos, e o juiz não acatou. Agora vem a notícia atual do caso. Júlio César Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus e cantor da dupla gospel que faz com a sua esposa, Júlio César e Marlene, foi sentenciado e saiu o mandato de prisão. Foi condenado a 28 anos de prisão pelos crimes de estupro contra duas sobrinhas menores de 14 anos. O condenado abusou por diversas vezes das menores enquanto ficavam em sua residência pelo fato dos pais as deixarem lá, com o intuito de que ficassem sob sua supervisão e os seus cuidados. Mas este se aproveitou da situação e praticou atos libidinosos contra as vítimas. E aí tem o trecho do relato aqui, né, que elas próprias falando, contando. É bom dizer que esse Júlio César é pastor da Assembleia de Deus de Sorocaba, Assembleia de Deus Missão. E detalhe, algumas pessoas inclusive vieram aqui, comentaram comigo, falaram: Zaio, eu fui lá, conversei com a Marlene, e a própria Marlene, que é a esposa dele, disse que isso não passa de uma perseguição contra a carreira, a família dela. Mesmo com provas, argumentos, Zaio, mas são crianças. Hoje não são mais crianças. E com certeza jamais estariam expondo a vida, expondo o assunto em cima de uma mentira, de uma invenção. O problema é que a família constrói, a família dele no caso, constrói um argumento de que na época eram crianças, não entendeu direito o que estava fazendo, ou talvez o titio ali foi só cobrir e interpretou de outra forma. E hoje trouxeram essa questão porque estão perseguindo a família, perseguindo a carreira da dupla. Sinceramente, cara, isso aí é história pra boi dormir. Inclusive continuo cantando por aí. Só que a sentença saiu, foi condenado a 28 anos de prisão e ele está foragido. Se você é um crente, um cristão, que participa de uma reunião onde esse cidadão está cantando, fazendo parte ali do contexto, e você não denunciar que ele está presente nesse local, você também está sendo cúmplice de um bandido que está sendo procurado pela justiça. Por isso, entre em contato nesse número aí e ajude a denunciar se você sabe do paradeiro desse cidadão aí. É lamentável para quem foi fã, é lamentável para quem gostava da dupla, entendo, concordo, porém, se cometeu crime, como evangélico, como um pastor, como um influenciador, cantando, passando uma mensagem do bem, tem que pagar pelos seus atos, sim. E isso também faz parte de alguém que tenha
caráter, que nesse caso aí para mim já não existe mais. Se já está negando o crime na tentativa de pressionar as próprias vítimas, como que se isso não passasse de uma perseguição, ainda está fugindo. Por que está fugindo? Só foge quem deve. Quem não deve jamais vai fugir. Vai se apresentar, vai apresentar as provas, vai dar o seu argumento. Ah, Zay, mas a justiça nem sempre é fiel. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que um juiz em sã consciência jamais estaria dando 28 anos de prisão a um assunto que não tivesse tantas provas. Você não concorda comigo? E por que está fugindo? E o mais interessante é que eu procurei em todos os lugares, redes sociais da dupla deles, em todos os lugares, e não encontrei uma sequer declaração a respeito desse assunto, partindo deles, né? Já que são famosos, influentes dentro do contexto religioso, deveriam, pelo menos a esposa, no mínimo, fazer uma declaração a respeito do assunto, mas nem isso fizeram. E quem vai buscar satisfação do assunto, o que houve é que é uma perseguição da família para cima da família deles. Não dá para entender, cara, o quão cara de pau esses lobos da fé se tornam. Infelizmente enganam porque estão transvestidos de homem de Deus, bom caráter, alinhado no caso dele, óculosinho, intelectual, conhecedor da palavra, prega, cantam e a unção desce, unção não sei do que, né? O povo se alegra. E nos bastidores a vida é uma verdadeira perversão. Por onde passam, deixam um rastro de destruição mental, psicológica nas vítimas que fazem pelo caminho. Tudo em nome da fé, tudo em nome de Deus, tudo abrindo a boca e falando de Deus. Os bastidores desse mundo evangélico. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa dupla aqui é famosa antes da internet. Agora tu imagina, porque hoje na internet tudo vem à tona. Agora tu imagina o que esse cara deve ter feito, o que ele pode ter feito lá no passado, confiando, firmado em cima de uma ideia de que ninguém vai ficar sabendo porque não tinha internet. Jamais vão acreditar numa vítima que vai acusar um homem de Deus, cantor, cheio da graça, famoso. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Hoje temos a internet, graças a Deus pela internet, porque está caindo a máscara de muita gente que outrora eram homens de Deus. Mas hoje estão mostrando verdadeiros lobos que pregam uma coisa em cima do púlpito, mas nos bastidores, no seu cotidiano, é uma vida onde transformam vida de pessoas ao redor uma verdadeira tragédia. Quem é que vai pagar as sequelas, as consequências sofridas pelas vítimas? E detalhe, segundo o que eu fui informado aqui, tem muito mais que sofreram na mão desse camarada aí. Denuncie aqui, por favor, esse é o número para você denunciar. Se você sabe do paradeiro dele e se você também foi vítima desse cidadão aí. Se você olhar a biografia do Júlio César, eles gravaram, eu não sei de quando é essa biografia, mas enfim, gravaram o primeiro disco nos anos 80, 1980, pela gravadora Califórnia. Quem não lembra, né, dos programas da Marumbi, da Novas de Paz, o programa com o Davi, né? Lembra do Davi, locutor que fazia o programa para Califórnia? Na cidade de São Paulo, em 1982, gravaram o segundo álbum, Juntinho de Deus. Juntinho de Deus. Vai nessa, né? Urupupungá, gavião cruel. Júlio César foi separado para pastor no ano de 2004, foi eleito vereador na cidade de Sorocaba no ano de 2000 e reeleito no ano de 2004 com o dobro de votação, né? Faz questão. Em 2006... concorreu a deputado estadual por São Paulo. O casal tem 2 filhos, enfim, aí não vamos entrar em detalhes. Mas essa é a biografia do tal pastor. E para você do Rio Grande do Sul que entrou em contato comigo pedindo se era verdade para averiguar, outros até duvidando, dizendo que a irmã lá da página Restaurar fez fake news, que era para mim dar uma olhada, não é fake news. Ele está sim sendo procurado pela justiça para cumprir no Chilindró 28 anos de cadeia. Lamento para você que adorou ele como um bezerro de ouro, né? Como cidadão pentecostal, cheio da unção, homem de Deus, que se engraçou pela carinha dele de servo de Deus. Lamento.
a sua decepção. Mas essa é a verdade e contra fatos não há argumentos. Amém? É isso o vídeo de hoje. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.